nosso segundo bloco e agora nós vamos falar de um assunto que é super polêmico, que é a questão do açúcar. Natália, fala um pouco pra gente da questão do açúcar dentro do consumo diário, quais são os malefícios do açúcar, digamos assim, o exagero, né? A gente sabe que tudo que é exagero faz mal. Exatamente. Então o açúcar, né, polêmico açúcar também, ele realmente é tratado aí como um veneno, né, um vilão, mas... Porque é branco, né, farinha branca. Isso, exatamente, virou uma coisa, né, o glúten, uma coisa maluca em cima desses alimentos, como se não pode, mata, né? Mas não é bem assim, não é por esse caminho que a gente precisa seguir, tá? Claro que a gente não pode exagerar no consumo do açúcar, mas o consumo consciente, em pequenas porções, não tem problema. A maior questão é o açúcar em excesso. Então vamos supor, de manhã acorda, toma um café com 3 colheres de sopa de açúcar. Na hora do almoço vai tomar um suco de laranja, mas não é suco de laranja natural, é suco de laranja com açúcar. Aí à tarde, mais um cafezinho com açúcar e vai beliscar umas bolachinhas também com açúcar. Depois à noite, repete o suco de fruta com bastante açúcar e sobremesa um bolo, por exemplo, né? Isso é um excesso. É um excesso. E a gente não precisa desse excesso, né? Claro. Mas vamos supor, um contexto em que uma alimentação saudável, né? Acorda cedo, toma um café da manhã com frutas, um pãozinho, com ovo, tudo mais, um café sem açúcar, né? Um suco de fruta sem açúcar, e sem excessos de açúcar durante o dia. Nisso, um chocolatinho, por exemplo, um quadradinho de chocolate pode caber muito bem. Uma fatia pequena de bolo, talvez dê para colocar também. Isso não precisa exagerar, né? Comer toda hora algo, todas as refeições colocar algo doce. Isso já é um exagero. Já é um exagero. Então a gente tem que acostumar nosso paladar com os alimentos com o seu sabor natural. Né? Então, por exemplo, o suco da fruta, a gente pode pensar também em consumir o chocolate, como eu falei, aquele chocolate um pouquinho mais amargo, né? Que não é tão... 70%, exatamente, cacau, né? Sim. Mas mesmo até o leite é possível a gente encaixar num plano alimentar bem estruturado. Desde que coma só o anão, come a barra inteira, né? Exatamente. Exatamente. Então é possível, e uma recomendação que eu falo, que eu peço, né, para os meus pacientes, é que não coma esse chocolate ou esse doce de forma isolada. Ou, por exemplo, à tarde deu fome, vou comer um chocolate. Não dá. Por quê? Você pega um bombom com fome. Um bombom vai saciar a fome? Não vai. Vai o 2, vai 3, aí toma um cafezinho, vai 4. Fácil, né? Agora pensa numa situação em que a pessoa consumiu ali, almoçou, comeu um prato completo com arroz, feijão, salada, vegetais e de sobremesa comeu um chocolate. Isso é super possível. É bem possível mesmo de colocar no dia a dia. Então a gente tem que tomar cuidado com excessos. E com extremismos também. Né? Então o açúcar não é veneno, o açúcar não vicia. O açúcar não... Já vi muita gente propagando que o açúcar vicia como drogas, por exemplo. E não é bem assim. O vício é uma coisa muito mais profunda do que o consumo de açúcar. Exatamente. Né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso também. Outro assunto que é assim bem polêmico, que segundo a Organização Mundial de Saúde, são os alimentos ultraprocessados que causam câncer. A gente fala o câncer porque é uma doença mais, digamos assim, que choca um pouco mais. Mas além do câncer, ela causa outras doenças também, os alimentos ultraprocessados. E eu queria que você falasse um pouquinho quais são esses alimentos. Tá. Principalmente as carnes processadas, né? Eles estão no grupo 1, junto com o tabaco, por exemplo, que pode causar câncer, né? Então, essas carnes processadas são os embutidos, como presunto, peito de peru, mortadela, a calabresa, salame, salsicha. A salsicha é muito consumida, né? Também, porque tem um valor acessível, né? Esse é uma grande questão também, porque a gente não pode deixar essa parte financeira de lado, quando a gente fala sobre isso, mas é comprovadamente cancerígeno. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o consumo. Então eu nunca, como nutricionista, vou passar
algum desses alimentos para o paciente, principalmente pensando nos pacientes oncológicos, né? A gente tem que excluir mesmo esses alimentos. Certo. Eu não gosto de fazer... Ser radical, isso, mas tem horas que a gente precisa. Que precisa, né? Isso, exatamente. Então, as carnes processadas é um desses casos, né? Então, a gente tem que evitar ao máximo. Claro que o consumo esporádico, uma vez... comer um cachorro quente de vez em quando. Não vai levar você ali a desenvolver o câncer. Mas o consumo semanal, diário, de 1, 2 fatias de peito de peru ou presunto por dia, 7 dias na semana... É muita coisa. Aí não dá. Exagero. É exagero. E falando um pouquinho de alimentação saudável e qualidade de vida, eu queria que você trouxesse para a gente a questão do vegetariano e do vegano. O que é um, o que é outro, as vantagens, como é que você traz esse alimento, né? Você introduz isso aí quando a pessoa te procura e fala, olha, eu quero ser vegetariana, porque assim, não é de uma hora para outra que você consegue se tornar vegana ou vegetariana. Talvez vegetariana seja um pouco mais fácil, mas o veganismo é um pouco mais, digamos assim, radical. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Certo. Então o vegetarianismo e a alimentação vegetariana e vegana está muito em alta também hoje em dia, né? Tem muita gente do lado contra, né? Esse tipo de alimentação e muita gente a favor, né? Então a alimentação vegetariana, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho da alimentação vegana. A gente exclui as carnes, então carne, peixe e frango, mas consome os outros alimentos derivados, né, de origem animal, como ovo, o leite, iogurte, queijo, exatamente. Agora, o vegano exclui qualquer alimento de origem animal. Então, o ovo também sai do contexto da alimentação, os laticínios derivados do leite também, né? E o vegano vai um pouquinho além, né? O vegano exclui, na medida do possível e praticável, qualquer forma de exploração animal. Então isso vai para outros contextos da nossa vida também, outras esferas, né? Como entretenimento, cosméticos, vestuário. Então a gente sai um pouquinho do campo só da alimentação. Mas na alimentação é basicamente isso, exclui qualquer tipo de alimento de origem animal. Tá? E temos diversos benefícios, né, para a saúde, são inúmeros, mas principalmente porque a gente consegue aumentar o consumo de alimentos que são benéficos para a nossa saúde. Então a gente deveria aumentar, né, o consumo do feijão. O feijão é um alimento riquíssimo, pensando em fibras, micronutrientes, ferro, e na alimentação vegetariana a gente acaba aumentando esses alimentos. Então as frutas, os vegetais, e alimentos que vão fazer bem para nossa saúde. Então, tem muitos benefícios, mas não é do dia para a noite que a coisa acontece. Então, o ideal é que tenha um acompanhamento também com o médico ou nutricionista para fazer a transição. Isso, e mostrar o melhor caminho, porque é super possível, dá para ter uma alimentação diversificada, sendo vegetariano ou vegano, e dá para ser saudável também. Tá? Assim como a gente pode ser saudável consumindo alimentos de origem animal, a gente também pode ser saudável consumindo alimentos de origem só vegetal. E com relação à proteína, tanto no caso do vegano, porque aí você exclui todos os tipos de carne e derivados, né? No vegetariano não, mas o que é consumido, o que é indicado a pessoa consumir no caso da proteína? A proteína, né, como a gente já conversou, né, a supervalorização da proteína, ela entra bem como fator importante, né, quando a gente fala em alimentação vegetariana, porque as pessoas acham que se não consumir carne, não consumir ovos, por exemplo, não vai consumir proteína suficiente. Exato. Mas você fala em proteína, todo mundo pensa carne e ovos, né, assim, de uma forma geral, né? Sempre assim. Então, como se a proteína só tivesse ali na carne ou no ovo, mas não é assim, né? A gente tem boas fontes de proteína vegetal no reino vegetal, né? Derivada de plantas. Então, a principal delas, que eu acho que é o que a gente mais deveria dar atenção, é o próprio arroz e feijão. O arroz e feijão é uma combinação tão maravilhosa, porque não tem nada mais brasileiro do que o arroz e feijão e nada mais nutritivo do que essa combinação. E acessível. E acessível, exatamente. Então, num prato de arroz e feijão, a gente tem proteína. O feijão oferece proteína suficiente. Então, a gente consegue montar uma alimentação vegetariana, né, uma dieta vegetariana, à base
desses alimentos que vão fornecer proteína de origem vegetal. Então, as leguminosas são os principais, né, fontes de proteína. O feijão é dessa família das leguminosas, grão de bico, ervilha, lentilha, exatamente. E abre um leque de possibilidades muito grandes. Porque a gente tem feijão preto, feijão branco, feijão vermelho, feijão carioca. Então, são diversos tipos de feijões que a gente pode adicionar no nosso dia a dia e deixar essa alimentação acessível, tá? Então, é super possível. Outro alimento que é legal também a gente falar é a soja. A soja é uma ótima fonte de proteína, seja na forma em grãos, como se fosse um feijão, né, cozida, ou a sua forma na proteína texturizada de soja, que a gente chama carinhosamente de PTS, que ela vira como se fosse uma carne moída e fornece bastante proteína por porção. Eu gosto bastante de utilizar ela no dia a dia. E a questão, assim, de custo? Porque também a gente ouve muita coisa que a alimentação vegana, vegetariana, ela acaba sendo mais cara e de difícil acesso. Mas isso também é um mito, né? É um mito. E quando me perguntam isso, eu faço outra pergunta. Qual é o alimento mais caro do prato? É a carne. É a carne. Então, na alimentação vegetariana, a gente tira aquela carne do prato. A questão é o que colocar ali dentro para substituir essa carne. Então, a gente tem que... Quando a gente vai no mercado, hoje em dia, a gente vê aquela prateleira de congelados, alimentos veganos, produtos veganos, e aquelas caixinhas com alimentos congelados veganos que muita gente acaba usando para substituir a carne. Mas esses alimentos são caros, não são para ser utilizados no dia a dia, porque a qualidade nutricional deles normalmente não é tão boa. Então, não são esses alimentos industrializados do mercado que a gente deve substituir a carne ali no nosso prato. Então, a gente tem que pensar em outras coisas. Então, a PTS, por exemplo, né, a soja que eu comentei. Um pacote de 500 gramas dessa PTS, crua, né, porque ela vem sequinha, depois de hidratada, dá mais de 1 quilo, 2 de PTS para comer, e isso dura a semana toda. Então a gente acaba tendo um custo menor, porque custa de 16 a 18 reais esse pacote de 500 gramas. E dura muito. Em conta que a carne. Bem mais em conta. A questão é o sabor, né? O sabor é lógico que não vai ser igual à carne. Mas acho que vai também do tempero, né? Isso. Que aí você pode usar vários tipos de tempero para melhorar esse sabor. Pode, com certeza. Molho de tomate, por exemplo. Usar e abusar dos temperos naturais. Páprica defumada, cúrcuma, né, açafrão. Então, use e abuse desses alimentos, né, desses temperos. Alho e cebola. Aí faz um molhinho de tomate ali para colocar a PTS. Faz um macarrão à bolonhesa com a PTS. Então, ou até mesmo com lentilha, um molho à bolonhesa de lentilha, é super possível. Fazer almôndega ou hambúrguer de feijão preto, feijão carioca. Então, abre um leque de possibilidades muito grande quando a gente vai nessa alimentação vegetariana. E hoje, com a internet, tem muitas receitas, né, que estão disponíveis até para o pessoal tá fazendo esses alimentos de uma forma diferente, né? Sim, tem muito canal legal de receitas. Inclusive, quem em algum momento quiser alguma dica de canais de receitas vegetarianas, veganas, eu posso passar. Depois eu passo meu Instagram para quem quiser. E eu tenho uma lista aí de canais no YouTube ou até no Instagram que a gente pode encontrar receitas legais para fazer, fáceis, né, durante o dia. Fáceis e práticas, né? Porque isso. Hoje em dia a correria exatamente. Tem que ser coisa mais prática, mais fácil. E agora eu gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho que você está realizando na Bova. Como é que está sendo essa experiência em atender os pacientes oncológicos, que você está fazendo um trabalho maravilhoso. A Natália é voluntária nossa na área de nutrição dentro da Bova, e ela atende os nossos pacientes. Ela está sendo, assim, uma pessoa muito querida lá, tanto pelos pacientes como pelas voluntárias, e realizando um trabalho de excelência. E eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa experiência sua dentro da Bova. Sim. Primeiro eu quero agradecer a todo o pessoal da Bova pelo convite, por ter confiado no meu trabalho para exercer a nutrição que eu acredito com os pacientes, assistido por essa associação que é tão maravilhosa, né? Tá sendo uma experiência incrível, muito rica para mim, porque eu tô conseguindo passar para os pacientes
a nutrição que eu acredito, que eu estudo, que eu vivo no dia a dia, e vejo no olhar deles, né, o agradecimento por passar o básico. A qualidade de vida que os pacientes buscam lá é a qualidade de vida. Então, isso você está conseguindo trazer de forma brilhante. Exatamente. E é isso que eles precisam, é isso que todo mundo precisa, uma orientação básica, porque muita gente está esquecendo do básico, que a gente realmente precisa. E é esse trabalho que eu estou fazendo com os pacientes lá na Buva. Então eu sento com eles, a gente fica ali 1 hora conversando, eu monto o plano alimentar individualizado, de acordo com as necessidades de cada um, com o que eles gostam de comer, sem restrições desnecessárias, sem nenhuma maluquice, dou um suporte, tento dar autonomia para os pacientes poderem escolher substituições dos alimentos, e para isso, para deixar a rotina ali alimentar um pouquinho melhor durante esse processo, né, que pode ser muito dolorido pro paciente em relação à alimentação também. Então a gente tem que olhar com muito cuidado para não faltar energia para esses pacientes, né? Principalmente quando eles estão passando pela quimioterapia, né? Eu acho que tem que ser uma dieta diferenciada, né, Natália? Porque é uma fase que eles ficam com dificuldade até, às vezes, de se alimentar por conta de alguns sintomas, né? Então, essa orientação que você está passando ajuda muito nesse sentido. Ajuda demais, porque durante o processo da químio, né, o paciente pode ter falta de apetite, logo ter uma perda de peso. Então, nesse momento, eu não posso pensar, por exemplo, em estética. Eu preciso pensar na saúde daquele paciente, no que está faltando, ou que está em excesso de nutriente, ou o que ele realmente precisa para passar por todo esse processo, né? Então, eu sempre procuro adequar os alimentos de acordo com o que o paciente aceita. Então, o que o paciente me falar que está aceitando nesse momento tão delicado, de falta de apetite, por exemplo, eu tento encaixar de alguma forma para pelo menos o paciente comer alguma coisa, né? Dentro do possível. Dentro da limitação dele, dentro do possível, dentro da disponibilidade também das condições. Exatamente. Pessoal, estamos chegando no final do nosso segundo bloco e eu gostaria que a Natália fizesse as considerações finais. Pessoal, eu acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês é que a nutrição é uma ciência maravilhosa e hoje em dia a gente tem muita informação falsa na internet, muita gente propagando informações falsas, e a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Então tomem cuidado com as pessoas que vocês acompanham, sigam pessoas que vão te trazer alguma informação verdadeira e positiva para a sua saúde. Tomem muito cuidado com isso e lembre-se sempre dessa frase: o básico é mais valioso e eficaz do que buscar a fórmula mágica. Então antes de buscar algum suplemento milagroso, uma dieta milagrosa, um protocolo milagroso, detox, por exemplo, vai no básico. Busque o básico, tá? O arroz e feijão funciona sempre. E busquem cuidado com o profissional de saúde. Não precisa buscar informação ali só com influencers ou blogueiras. Muito obrigada pelo convite. Agradeço o Beth e todo o pessoal da equipe. Natália, mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, fiquem atentos a essas informações que a Natália passou, super importante. Informações que vocês tiverem que buscar, que seja com um profissional da área, com um nutricionista, com um médico especializado na área. Fiquem atentos a tudo que vocês ouvem e prestem atenção nas informações exageradas que a internet está passando, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito obrigada, agradecendo mais uma vez o Café Mercearia, a toda a nossa equipe aqui maravilhosa, Caio, o Einstein, e um beijo a todos, até mais.